Mas que uma canção eu te darei, mas apenas uma canção não é o que queres. Mas no fundo busca ser os olhos podem, queres meu coração. Estou voltando, mas sem esperança. A essência é sua, a essência é sua. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz errado. A essência é sua, a essência é sua. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres. Mas no fundo queres meu coração. Estou voltando à essência, a essência é sua, a essência é sua. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz. A essência é sua, a essência é sua. Amém, queridos? Todo mundo está me escutando aí perfeitamente? Não sei se a minha internet está ruim aqui. Tá me escutando aí, Clay? Tá perfeito? Galera, mostra a carinha de vocês aí, só pra me ver aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Sejam bem-vindos aí à nossa sala. Para quem não conhece, nós somos um. Tem um pessoal aí lá de Paraná, uma galera de Colorado. Tô vendo bastante gente aqui participando com a gente. Tem um pessoal que vai chegar ainda, né? Essa noite a gente vai tratar de um tema que a gente discutiu esses dias. Vários líderes têm compartilhado isso comigo, a dificuldade desse tempo, né? Esse tempo de quarentena, né? A igreja que sempre foi de sentar à mesa, a igreja que sempre foi de comunhão, do partir do pão, de relacionamento, e agora passa por essa fase de isolamento, né? Mas, por outro lado, essa fase de isolamento nos traz alguns princípios, né? Nos traz a rever alguns princípios, rever algumas essências, porque agora nós voltamos para casa, né? E começamos algumas mudanças a partir dos nossos lares, né? Nós paramos um pouco o serviço nos templos, um serviço
na igreja e nós voltamos para os nossos lares para reconstruir alguma coisa que, de repente, tem se perdido, né, e trazer essa essência que é os lares, né? A igreja começa a partir dos lares. Então, o pai, tornando o papel de sacerdote, as mães de intercessor, os filhos, uma resposta para essa geração. Então, assim, eu vejo esse momento também um momento de restauração, que a gente volta para as nossas casas e que a igreja tem se reunido nas casas para começar a partir daí algo novo. Creio que é um tempo de algo novo também para a igreja. Eu queria deixar um texto para vocês, 1 Coríntios 15, 58, né, que vai tratar da caminhada cristã. E o Paulo vai dizer, né, sobre essa caminhada, vocês que querem servir. Esse texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vamos ver nesse texto aqui Paulo nos trazendo a memória de sermos firmes, constantes e abundantes. Viver em firmeza, em constância e abundância. Esse texto aqui tem ardido o meu coração para com os jovens, porque assim, eu clamo por isso, para que os nossos jovens sejam firmes, constantes e abundantes. Que eles não vivam só de evento em evento, mas jovens que estejam firmados em Deus. E nesse tempo nós encontramos tantas dificuldades, porque o ser humano é relacional, né? Nós somos um povo de relacionamento. Então, assim, nesse tempo, muitos dos nossos jovens, eles se distanciaram, estão vivendo esse distanciamento, mas não só da igreja, mas também da comunhão com Deus. Então, eu tenho compartilhado isso com outros líderes jovens e eles têm passado essa dificuldade de como proceder nesse tempo, né? Então, aqui nós estamos em vários líderes, né? Eu tenho passado grandes dificuldades. Esse dia eu estava compartilhando com o pessoal da liderança aqui do Somos Um, né? E como tem sido difícil esse tempo, né? Que estratégias utilizar, de como fazer, né? Nós temos orado a Deus por isso, né? Porque nós estamos trabalhando com as redes sociais, e nas redes sociais tem várias coisas, né? Tem Netflix, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, e tem várias coisas, tem programação da igreja. E aí, se esse jovem ele não tiver firmado, se esse jovem ele não tiver com sede, não tiver uma conversão genuína, para onde ele vai correr? Tem tantas vozes que são ditas na internet. Então, nesse tempo virtual, nós queremos aqui abrir, né, para esse tema. E eu até convidei o pastor Rafael do Vale, está aqui lá de Goiânia. O pastor Rafael do Vale é um grande amigo nosso, missionário, né, pastor Rafael do Vale. Né, ele tem mentorado vários líderes na nação brasileira, fora da nação também. Mas antes dele trazer uma palavra, querido, eu queria abrir aqui 15 minutinhos, tá? Talvez todas não vão conseguir falar dessa vez, mas eu queria abrir 15 minutinhos para você poder compartilhar no máximo em 2 minutos, tá? Como tem sido esses dias e o que vocês têm feito, né? O que você tem sentido nesses dias. 2 minutinhos aí para quem quiser falar, que depois a gente vai passar para o pastor Rafael. Também eu quero deixar a palavra com o Thiago. O Thiago, esse dia a gente está compartilhando sobre isso. Eu creio que ele tem alguma coisa para falar nesse sentido, o que eles têm feito, como que ele tem vivenciado esses dias. Amém, Thiago? Amém, Melk. Graças e paz para todo mundo aí, tá? Para quem não conhece, eu sou o Thiago Tremé, sou aqui da Primeira Igreja Batista Nacional de Vilhena. Na verdade, nós estamos totalmente parados, né, na movimentação dos nossos jovens, né? Foi uma decisão da liderança da igreja permanecermos só com as atividades online, né, e as outras atividades, por mais que a lei nos ampare em algumas quantidades de pessoas, nós decidimos, por segurança, cancelar todas as atividades presenciais. Então, o nosso contato está sendo mais via WhatsApp mesmo, conversas, né? Conversas, compartilhamento de devocionais. Eu tenho incentivado eles a fazer devocionais
para que eu possa colocar nas redes sociais do Ministério, né? Então, semana passada até que foi bem, essa semana ele já não teve até uma participação maior, mas a gente vê isso como normal. Até essa semana, eu conversava com um jovem e ele falava assim, agora a gente tem que andar pela fé, né? Eu falei assim, na verdade, agora é o momento daqueles que andavam pela fé, porque aqueles que não andavam pela fé e viviam só de programação, é os que estão tendo a maior dificuldade de entender esse momento e de ter o seu relacionamento íntimo com Deus, não dependendo mais de uma congregação, né? De uma igreja propriamente dita. E eu falei para ele que aqueles que andavam pela fé agora estão saboreando o que é andar pela fé, né? Se antes nós andávamos, agora nós estamos sentindo o sabor de tudo isso, porque é os remanescentes que vão ficar para dar amparo nesses momentos, né? Os remanescentes, os que sempre mantiveram uma vida com Deus, uma vida genuína de busca, uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de intimidade mesmo com Deus, é os que vão dar base para quando tudo isso passar e a gente continuar, não se perca, né? Mas, na verdade, a maior dificuldade é o que o Melk citou agora, é o distanciamento, é aquilo que lá atrás, às vezes, nós erramos, né, apenas de evento em evento, sem buscar uma profundidade maior com os jovens, né, ou os jovens buscar uma profundidade maior, nesse período onde não tem a cobrança, não tem a igreja, onde a pessoa não tem o que ela passar, não tem como ela viver, ela vai se distanciar. Não tem sido fácil, né? Essa semana a gente já estamos programando voltar, pelo menos a equipe de liderança, para já começar a pensar, né, já elaborar a nossa volta, como que vai ser, não sabemos quando será a volta, mas já começar a elaborar um plano, né, para a gente poder, não quando voltar, já estarmos preparados para a ação. Né? Então, para isso, alguns jovens permaneceram ainda firmes, né, com devocionais, compartilhando, mas não é fácil. Não adianta a gente, pelo menos aqui na nossa situação de Vilhena, como nesses últimos tempos estourou, né, nos últimos tempos ficou mais difícil, as pessoas ficaram com mais medo, eu mesmo pude falar no grupo da liderança, o sentimento de insegurança que a gente tem quando a gente vai ministrar em algum lugar, por mais que tenha tudo o cuidado, o sentimento de segurança é muito grande. Então, assim, é uma dificuldade, são vários fatores, mas eu creio que os remanescentes vão prevalecer para buscar aqueles que agora, nesse momento, deram uma esfriada, né, e a gente poder voltar com mais ânimo, com mais gás, né, de evangelização mesmo e de fixação, a gente olhar os eventos com outra cara, né, olhar as próprias coisas que nós vamos fazer de um outro modo, um modo mais sério, para que a gente possa construir pessoas mais sólidas. É isso que é o que está aparecendo, é o que tenho para compartilhar, porque também não tenho muito, né, nós estamos parados, então não tem muito o que falar, é só o planejamento e algumas coisas. É isso aí, Melk. Também. O Johnny está aqui também, o Johnny é lá da Metodista Wesleyana do Brigadeiro. Pai, Johnny, eu queria que você compartilhasse, acho que você tiver uma live agora também, no sábado, 2 minutinhos aí para você poder compartilhar para nós. Valeu, galera, tudo tranquilo? Então, nós continuamos os nossos cursos, claro que dentro da lei de permanência de quantidade de pessoas, se eu não me engano, a nossa igreja, dentro do decreto, ela comporta entre 15 e 20 pessoas, mais ou menos, né? Então, isso fez com que a gente continuasse aí com os cultos, né? Claro que com toda a segurança, o distanciamento, máscara, álcool, a limpeza, a higienização que os irmãos estão fazendo lá nas cadeiras e tal, o tempo permitido, isso acabou que ajudando a gente a continuar com os cultos, né? No domingo nós estamos fazendo 2 cultos, de manhã às 9 horas e à noite às 19 horas, isso, 19 horas, e os irmãos têm se dividido aí para que a gente possa continuar. Já com relação aos jovens, é uma preocupação muito grande nossa, o esfriamento espiritual, e isso acabou ocorrendo, né? Mas, graças a Deus, nós temos uma equipezinha que está ajudando a gente, juntamente com a galera dos adultos, e nós estamos fazendo aí, vez em mexe, nós fazemos um culto, vez em mexe a gente faz uma reunião nos lares, claro que seguindo todas as normas, né? Para que a gente possa estar fazendo aí tudo
tudo com segurança, dentro da segurança, dentro do que a lei permite. E isso tem gerado frutos para nós. O último culto que nós fizemos mesmo, no sábado da semana passada, retrasada, já rendeu uma alma para o Senhor, né, jovem, e ele veio com muita sede, está participando, então isso faz com que impulsione a gente a correr atrás de trabalhar. Então, graças a Deus, Deus tem aberto as portas aí e direcionado, ajudado a gente aí, com a grande colaboração da liderança da nossa igreja, e devagarzinho, eu acredito que a gente vai caminhando e vai vencendo o resto daí. Mas no que a gente está fazendo, por enquanto, é isso aí, é acompanhando pelo WhatsApp, acompanhando por reuniões pelo Meet mesmo, né? A primeira reunião que nós fizemos foi por aqui, pela plataforma do Meet, né? Deu resultado, o resultado foi o culto que nós realizamos no sábado, depois disso já a reunião, e eu vejo que devagarzinho a gente vai caminhando e agregando mais, né, estratégias, mais pessoas para estar trabalhando aí nos caminhos do Senhor. Amém, Johnny. Obrigado, viu? Eu queria abrir para mais 2 pessoas só, senão não vai dar tempo, tá, queridos? Alguém que queira compartilhar aí, bem rapidinho. Quem queira se manifestar aí. Cadê a Ruama? Tá por aí? Deixa eu ir. Estão me escutando, querido? Micaela. Pode falar, Micaela. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, batendo papo. Estão conseguindo me ouvir? Nós estamos, em termos de programação da igreja, estamos com 2 cultos também, 2 períodos de louvor, de ministração. Está sendo, graças a Deus, uma bênção. Os nossos irmãos estão indo aos cultos, né? Os nossos jovens também estão indo. Graças a Deus, nós estamos tendo todos os cuidados de forma que possa tudo ser da permissão, né? Que não venha prejudicar ninguém. E confesso para os irmãos que é difícil nós não termos aquela unidade, aquela comunhão de presença, de rodinha de tereré, rodinha de conversa também, rodinha de palavra. Assim, graças a Deus também, como a nossa igreja ela é bem grande e também não tem uma quantidade enorme de jovens, nós conseguimos fazer reuniões, né, nos nossos templos, tudo separado, com distanciamento, e até aconteceu um fato que a gente estava numa programação assim, todo mundo, aquela vontade de abraçar, aquela vontade de ter aquele afeto, né, é complicado, mas graças a Deus, assim, as coisas em relação de comunhão amenizou mesmo, né, mas assim, pela graça de Deus, nós estamos ali juntos, e se Deus quiser, vai passar tudo isso e nós vamos poder abraçar todo mundo. Amém. Só isso. Amém, queridos. Mais alguém? Vou passar para o Rafael já, então. Pastor Rafael, tá na escuta aí? Queiroz. Tá ouvindo? Pastor Rafael. Amém, Belk. Paz, me escuta? Ô, pastor. Sim, estamos na escuta, pastor. Tudo jóia? Só não estamos te enxergando aí. Não? Não. Não sei. Deixa eu ver aqui. O Queiroz apareceu aí, acho que ele quer falar. Quem? Queiroz. O Queiroz? Pastor Rafael, só o áudio só. Tá me vendo, não? Não, só o áudio. Aqui, deixa Eu eu tô só... vendo. Tá vendo sim, meu, porque deve ser tua internet que tá ruim, né? Tá vendo Tá saindo sim. dele também. Pastor Rafael. Então pode continuar.
Então, essa é a minha internet aqui. Pastor, tá com a oportunidade aí, tá? Eu apresentei um pouquinho do pastor Rafael, mas fica à vontade para se apresentar aí, pastor. Essa galera aqui são líderes de vários líderes jovens de várias igrejas aqui na cidade, são pessoal aqui também de outras cidades, tá? E se apresente, seja bem-vindo entre nós. Amém. Pessoal, paz de Cristo, que bom falar com vocês. Que bom que vocês falaram, eu pude captar mais ou menos o momento que vocês estão passando enquanto Estado, né? Que bom ver essa unidade do corpo, metodista, batista, eu achei que eu ia ver isso só no céu, né? Mas que bom vê-los, que bom poder falar com vocês. Vou falar um pouquinho da experiência que nós temos vivido aqui. E acredito que esse é um momento oportuno. Nós temos atividades, estamos tendo algumas atividades na igreja, mas live, queridos, meu Deus. Hoje é a 7ª live, a live reuniões, né, essas interações online. Graças a Deus temos essas oportunidades. Ontem teve um dia que eu fiz 9, eu estava exausto, assim. Mas teve uma live que eu entrei que eu nem conhecia quem era, né? O pessoal de Curitiba chegou e falou, Rafael, vamos fazer uma live. Eu falei, bora, qual que é o tema? E sem saber muito bem, entrei e foi uma benção, assim, gastamos 2 horas. Então, esse é um tempo oportuno e que bom falar com vocês. Eu não conheço todos, conheço o Melk, sei o que Deus tem colocado no coração dele, e a partir disso eu também entendo que vocês têm a mesma proposta de reino, de unidade, essa proposta de engajar, né, aquilo que o Senhor quer fazer a nível de cidade. Eu vi alguns de vocês falando, não me recordo o nome agora, mas é muito daquilo que nós estamos vivendo aqui, esse tempo de dificuldade. Eu não acredito, queridos, que nós vamos voltar ao que era normal. É o que eu estou fazendo essa leitura, né, nesses dias. É lamentável ver, né, em um momento de aflição que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade que nós estamos vivendo, nós não estamos prontos, né, nós estamos, parece que, surpresos. E quando eu vejo Jesus narrando em Mateus 24 sobre a vinda dele, Jesus dizendo, por exemplo, em Lucas, na vinda do homem, ou na segunda vinda do homem, será que vai existir fé na terra? Então, quando Jesus ele começa a falar de parábolas, ele começa a falar do fim dos tempos, parece que a gente não leva a sério essas situações. Eu não acredito que nós estamos em fim dos tempos, eu não acredito fielmente que nós estamos no fim, e nem acredito também que nós entramos em tempos de dores. Mas eu sei que nós estamos passando por um tempo de dificuldade. E quanta dificuldade nós estamos tendo, principalmente com a relação com o corpo de Cristo. Eu percebo o esfriamento. Eu não sei se é a realidade de vocês. E talvez vocês podem... Eu vou ficar atento aqui ao chat, se vocês quiserem fazer perguntas e a gente conseguir se interagir. Mas eu não sei se é a realidade de vocês. Eu estou atento aqui ao chat. Se você quiser falar, pode falar. Mas aqui... eu percebo em Goiânia, no estado de Goiás, eu percebo esse esfriamento. Eu estou conectado com mais ou menos 1.000 líderes de jovens no estado de Goiás, só da nossa denominação. Fora da denominação, eu não tenho o controle. Então, são 1.000 líderes de jovens que nós fazemos lives, nós interagimos. Nós temos um grupo aqui de jovens chamado Jubrac, que é a juventude da nossa denominação, que eu cuido. Então, assim, eu estou percebendo... quando eu comecei com essa proposta de reuniões online, lives, a minha fala era totalmente, esse é um tempo da igreja se avivar, esse é um tempo da igreja crescer e expandir, esse é um tempo de nós exercermos, né, a fé. E na minha primeira fala foi essa, e quando eu vejo o decorrer, né, dessa pandemia, e eu vejo as dificuldades que nós estamos entrando, eu percebo o povo negligente, eu percebo o povo com pouca fé, eu percebo o povo desesperado, né? As minhas expectativas, elas foram frustradas na caminhada, nessa jornada. E a minha maior intenção agora, falando a líderes de jovens, é nos preparar para se prontificar a sermos melhores, né? Eu acredito que em tempos de dificuldade o Senhor vai nos dar criatividade para que a gente possa sim levar o reino de Deus. Rafael, com que base você fala isso?
Você pode analisar lá o Evangelho de Mateus 24, quando Jesus fala sobre as dores, o princípio das dores, nação contra nação, reino contra reino, a fome, peste, o amor de quase todos se esfriariam. Aí tem uma frase lá no meio. Ele fala o seguinte: e o Evangelho do reino será pregado por todas as nações. Isso me dá esperança que ainda vai existir um grupo de pessoas que, de maneira criativa, vai levar o evangelho do reino às nações. Então, eu quero acreditar que esse grupo de pessoas são essas 21 pessoas que estão conectadas conosco e muitas outras que o Senhor vai conectar nessa videira. Então, a oração da igreja agora, ela deve ser uma oração inteligente, deve ser uma oração baseada naquilo que nós estamos vivendo. Billy Graham já dizia que o pastor moderno, ele deve ter o microfone em uma mão e o jornal na outra. Ele deve anunciar o evangelho e estar atualizado àquilo que está acontecendo. Eu não acredito que nós fomos chamados simplesmente para cuidar de um ou dois irmãos. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor vai despertar pessoas. E o Senhor vai dar aquilo que nós precisamos. O Senhor vai nos capacitar. Recentemente, agora, eu tive a oportunidade de abrir uma igreja na Espanha. Nós ficamos 2 anos na Espanha. E nós fomos sem recursos, nós fomos literalmente sem povo, não tinha ninguém que nós conhecíamos lá. E o Senhor nos direcionou apenas com uma palavra. E aí que nós precisamos entender que uma palavra pode mudar tudo. Pode mudar tudo, assim. Cara, nós com essa palavra, nós abrimos uma igreja na Espanha. E quando nós entregamos 2 anos depois, nós tínhamos mais ou menos uns 30 mil euros investidos, que nós não sabemos de onde que esses 30 mil euros veio. E nós tínhamos ali 60 irmãos, nós tínhamos 5 pastores na igreja. Então, uma coisa que um líder, uma coisa que alguém de ministério precisa estar ciente é que nós não precisamos nada mais, nada menos que uma palavra, uma direção do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, e eu tenho convicção disso, que o Senhor, ele quer de alguma maneira interagir conosco, o Senhor quer falar conosco, mais ou menos que, segundo João, ele está rondando, ele está caçando verdadeiros adoradores, porque, de alguma maneira, em tempos de crise, o Senhor vai levantar José. Se você crê nisso, e você está acompanhando comigo ao vivo aqui, ó, já digita amém aqui no comentário para me saber. Então, eu tenho a Dinomar aqui, que está dizendo amém. Então, assim, em tempos de crise, eu quero que você entenda isso, o Senhor vai levantar José. E José que tem uma direção, não adianta nada a gente chegar em um momento de liderança e não ter uma direção. Então, um líder que não tem uma direção não é um líder, um pastor que não tem um rebanho ou não sabe para onde vai levar esse rebanho não é um pastor. Então, assim, os nossos períodos e os nossos momentos devem ser de entender o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Você concorde comigo ou não, o Senhor, ele permitiu essa pandemia. E a segunda pergunta é, para quê? Por quê? O que ele quer dizer através disso? Concorda comigo que o Senhor, ele está querendo dizer algo através desse momento? Você concorda comigo que o Senhor, eu acredito que boa parte dos irmãos, eles entendem que o Espírito Santo, ele quer fazer algo nas nações. O Espírito Santo quer trazer uma mensagem à igreja. Então, essa mensagem, ela vai ser reproduzida de maneira coletiva nas igrejas. Agora, se nós não estivermos conectados com essa videira, se nós não estivermos conectados com o que o Senhor quer falar nesse tempo, nós vamos simplesmente ser, talvez um papagaio, alguém que só repete informações. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você, como líder, não foi chamado para repetir informações. Você é um agente de Deus aqui na terra. Um agente de Deus que pode, sim, ser autorizado por Deus para fazer prodígios, para fazer sinais, para liberar uma palavra, como um profeta de Deus, direcionar o seu povo a um caminho. E dentre os caminhos que o Senhor vai nos direcionar, esse é um caminho que nós precisamos direcionar os nossos jovens para ter fé, o nosso rebanho para exercer fé. Então, se todo o seu esforço nesse tempo for para motivar
esses irmãos a ter fé, é isso. Parabéns, nós estamos no caminho certo. Esse é o momento de nós exercermos fé, e esse é o momento do mundo ver para que a igreja ainda está aqui na Terra. E aí eu quero levar você a pensar em um texto. Abra comigo, se alguém está entendendo, digite amém. Eu tenho o Tiago, obrigado, Tiago. Eu tenho o Johnny, eu tenho a Dinamar, então eu tenho uma galera que está simultâneo comigo, a Clay, o Melk. Então, abra comigo aí, se você tiver sua Bíblia, abra comigo em 1 João, capítulo 1. Na Epístola de João, capítulo 1, verso 1. Nós vamos pensar sobre fé agora. E dentre as horas que eu posso falar aqui, de verdade, falar horas sobre fé, sobre a estrutura de fé, sobre o que a Bíblia fala sobre fé. Teve um dia que eu sentei com alguns discípulos e eu falei, velho, vamos pensar sobre fé. Nós gastamos, em uma sentada, nós gastamos 7 horas falando só sobre fé, o significado de fé, o exercício da fé. E nós chegamos a uma conclusão que fé, ela não é crer. Amém? Fé não é crer. Fé não é acreditar. Fé não é participar de uma reunião religiosa, seja ela espírita, católica, gospel, evangélica. Fé não é isso. Jesus, ele parece que ele procura pessoas de fé. Eu não sei se vocês teve a oportunidade ainda de abrir a galeria da fé, que é em Hebreus 11. Ele começa a falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você me pergunta, Rafael, será que é possível nós termos fé em tempos de crise? Amém? Tem alguém comigo aqui ainda? Será que é possível termos fé em coronavírus? Será que é possível termos fé em tempos de aflição? Cara, depois você vai abrir lá em Hebreus 11, capítulo 37. A palavra fala que estes quem? Esses homens que ela citou como a galeria da fé, homens que venceram, homens que conseguiram exercer a fé. A Bíblia fala lá em Hebreus 37, se não me trai a memória, que esses foram partidos no meio. Estes foram mortos a fio de espada. Estes foram peregrinos no deserto, nos montes. Estes passaram nudez e fome. E a palavra fala que eles obtiveram um bom testemunho através da fé. Então, Rafael, peraí, se fé não é acreditar, se fé não é simplesmente ir na igreja, qual que é a base de fé? Eu leio 1 João, capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte, o escritor é João, o discípulo de Jesus, que também escreveu o Evangelho de João, e também escreveu 1ª, 2ª e 3º João, e escreveu Apocalipse, ou alguns chamam de discípulo amado. Ele fala aí no verso 1, quando começa a falar sobre Jesus, aquele que era desde o princípio. Entenda isso, aquele que temos ouvido, aquele que temos visto, aquele que nós contemplamos com os nossos próprios olhos, e as nossas mãos, elas apalparam. Então, uma convicção que nós precisamos ter é que a nossa fé e a estrutura de fé que nós temos, ela precisa ser consolidada através de experiências. Você, por acaso, tiver um bloco de notas, anota isso. Fé, ela precisa caminhar com experiências. Então, as experiências que eu tenho com Deus, ela começa a estabelecer fé sobre a minha vida. Então, quando o João fala, ele não está falando o João é que nós ouvimos na igreja, ou o João aquele que o pessoal tem pregado, ou o João aquele que, sei lá, aquele que, esse desde o princípio não é aquele que eu ouvi falar. Ele está falando, não, aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos e aquele que nós apalpamos, aquele que nós sabemos, é uma estrutura, isso é uma experiência. A pergunta que eu tenho para você essa noite é, você ouviu sobre Cristo? Parece óbvio, né? Parece que você está 30 anos na igreja e
tem ouvido tantas boas mensagens muito melhores que essa. A pergunta é, você tem ouvido sobre Cristo? Rafael, mas todo mundo ouve. A palavra de Deus diz em Apocalipse, quando vai falar as igrejas de Apocalipse, ele fala algo interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Peraí, que loucura é essa? Tem gente que tem ouvidos e não tem ouvido? Claro. É tipo aquele negócio assim, quantos creem que Jesus está aqui? Todo mundo fala amém. Aí aparece uma luz do nada, assim, aparece uma luz do lado do pregador. E todo mundo sai correndo, desesperado, porque aconteceu um milagre ali, uma luz. Mas que fé é essa que não pode acontecer nada que a gente escandaliza? Que fé é essa que a gente crê da boca, mas não crê no coração? Então aí começa a ouvir. Não só simplesmente eu saber da mensagem, mas eu ter convicção daquilo que está sendo liberado sobre a minha vida. Isso é ouvir. Você está vendo? A minha pergunta é, você está vendo? Se você já ouviu a palavra, se você está sendo direcionado através de uma palavra, a minha pergunta é, você está vendo? O que você tem visto nesse tempo de pandemia? A palavra do Senhor fala em Coríntios, 1 Coríntios, que o príncipe desse século cegou o entendimento. Então, muitos dos nossos jovens, eles têm uma estrutura baseada no pastor que está vendo. Aí o pastor deixou de ser visto agora. Ou o líder deixou de ser visto, como o Tiago aqui compartilhou, a Igreja Batista, né, como o irmão da Metodista compartilhou, eles estão tendo dificuldade de se reunir. Então, os irmãos não estão te vendo agora. A minha pergunta é, qual é a estrutura agora do líder? O que você tem visto? Você tem visto o caminho que o Senhor tem estabelecido para nós? E a outra pergunta mais louca ainda, você tem apalpado, você tem pegado, você tem vivido literalmente algo sobrenatural, vivido um milagre? Essas experiências de ouvir, de ver, de pegar e de começar a se aprofundar no Senhor é que faz das suas palavras algo vivo e eficaz na vida de outros. Amém? Tem alguém comigo aqui ainda? Se tiver, diga amém aqui. Amém. Estou com você, Rafa. Vamos lá. Só para me continuar. Eu falo mais 3 minutos, em 5 minutos encerro. Amém? Amém? Amém. Estou com você, Rafa. Obrigado, velho. Amém. Glória a Deus. Pega aí, galera. Eu sou um cara meio incrédulo, assim. Não na incredulidade de não ter fé. Mas eu preciso ver para quê? Eu sou um Tomé. Eu preciso tocar, eu preciso transpirar. Então, eu tive algumas experiências com Deus. Olha para você ver, abre parênteses. Você sabe qual é a diferença da pregação de Billy Graham, no seu último sermão? Ele fala um sermão simples. E mais de 10 mil pessoas se convertem num estádio. Você sabe qual é a diferença de, por exemplo, o profeta Pedro, quando vai falar sobre o sermão lá em Atos, capítulo 2, ele faz um sermão simples, querido. Sermão que talvez você pregue. Você sabe qual é a diferença? Que levou quase 3 mil pessoas à conversão. Você sabe qual é a diferença? Além da presença de Deus? Mas é a convicção que fala. A maneira de vida que fala. O quanto essa pessoa, ela tomou posse daquilo que ele está falando. O quanto as experiências de vida dessa pessoa transformou as palavras delas viva e eficaz para os jovens e para quem quer que seja. Então, eu sou líder de jovens há 11 anos. Desde os meus 14 para 15 anos, eu sou líder de jovens. E, galera, eu garanto para vocês que existe uma mensagem falada de boca que não é vivida de coração, que não vai fazer nada na vida do jovem. Talvez leve a galera para lugares de comunhão, mas não leve a galera para viver experiências com Deus. Essa é a grande diferença, essa é a sacada. Qual que é a diferença de você simplesmente falar, galera, vocês têm que parar de pecar, vocês têm que parar de se masturbar, ainda mais em tempo de crise, uma loucura isso. A indústria pornográfica cresceu quase que 94%. Galera, vocês têm que parar de beijar na boca, vocês têm que parar de barulhar as meninas na igreja. E a gente elabora sermões assim, quase que
que metafóricos do bambu, da parafuseta, do meteoro, assim, sabe? A gente é bom, velho. Essa geração é boa para falar pra caramba. Mas você sabe qual que é a diferença de uma palavra simples que transforma para uma palavra bem elaborada que vai confundir a galera? É um nível de experiência que você está tomando como propriedade das palavras que estão sendo liberadas. Essa é a diferença. Por muito tempo eu preguei da boca para fora, eu li a Bíblia tentando inventar palavras assim miraculosas, aí eu descobri que o que traz vida na mensagem é a própria mensagem. E é quem explica essa mensagem, é o Espírito Santo. É ele que traz, é ele que convence, é ele que estabelece. E uma vez que eu estou vendo e vivenciando e ouvindo e vivendo a palavra que está sendo liberada sobre a minha vida, mano, isso muda tudo, isso muda a maneira que eu falo, isso muda a maneira que eu reaciono, enfim. Aí tá eu com 18 anos, eu me desafiei a fazer viagens missionárias. O meu dinheiro. E eu levantava recursos, cara, recursos financeiros gigantescos para levar para projetos missionários, abençoar missionários. E chegando lá, eu descobri o Evangelho, na prática. Eu comecei a ver o Evangelho, eu comecei a perceber o poder da mensagem. E eu comecei a ouvir aquilo que estava sendo ministrado. Às vezes eu ministrava e não ouvia. E quando eu vi a primeira criança com 3 anos endemoniada na África, destravou algo na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de ver a primeira pessoa levantando da cadeira de roda, isso destravou na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de ver quase 15 mil pessoas aceitando Jesus no mesmo momento em uma conferência na África, isso destravou algo dentro da minha cabeça. Experiências, queridos, elas vão destravar algo espiritual dentro de você. Vamos lá. Se você está comigo, manda um joia. Eu quero ver as imagens aqui com joinha. Está todo mundo me escutando. Abre sua imagem, eu estou vendo algumas imagens. Manda um joinha aí, deixa eu ver se está todo mundo aqui. Vocês já foram para outras vibes. Amém. Eu tenho 2 pessoas que fez um joinha aqui. Mas vamos lá. Qual foi a primeira experiência que você teve, assim, de uma sensação diferente? Nós temos sensações diferentes. Por exemplo, eu não sei se você teve a oportunidade de ganhar o primeiro salário. Dinheiro em cima de dinheiro, assim. Entregou para você. Eu lembro que uma vez eu ganhei o meu primeiro salário, o cara colocou R$400 na minha mão, assim, eu não sabia o que eu fazia com tanto dinheiro. Eu pensei que eu ia sair dali e ia comprar um banco, não sei. Foi uma experiência, assim, avassaladora. E aí, hoje eu descubro que R$400 não dá para comprar muita coisa, mas naquela época foi uma experiência louca. Por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu venho de uma família pobre, mas pobre, aquelas de comer ovo com tomate, porque não tinha o que comer. E teve uma vez que nós melhoramos de vida e o meu pai me deu uma bicicleta. Nossa, meu Deus, quando eu ganhei minha primeira bicicleta, foi uma experiência épica para mim. Eu falei, meu Deus, a sensação diferente. Eu quero te levar a pensar outra parada. Pensa comigo. Todo mundo aqui já organizou, já participou de alguma conferência de jovens, de 3 dias. Não de um só, de 3. Cara, o primeiro dia é bonito, é meio que pesado, mas é legal, porque tem um monte de jovem lá. O segundo dia, a galera já está mais aquebrantada, assim. Já percebe a galera mais entregue. No terceiro dia, parece que o ambiente daquele lugar, a atmosfera daquele lugar muda. Existe uma sensação que nós sentimos espiritual naquele lugar. Então, se você está me ouvindo, entende o que eu estou para dizer, nesse tempo de crise, o que nós mais precisamos enquanto líderes, o que mais nós precisamos enquanto sacerdotes do Deus Altíssimo, é experiência com Deus. É ver, é ouvir, é tocar, e é literalmente trazer à existência aquilo que não existe. Trazer à existência palavras que consolide no meu coração, para que eu possa ser cheio de vida
e sendo cheio de vida, eu vou promover esperança, eu vou promover caminho, eu vou promover fé. Amém, queridos? Então, com isso eu encerro. Eu quero fazer uma oração com você que me acompanhou até aqui. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e aí eu já volto para o Melk. A partir disso, eu acredito que o Senhor falou alguma coisa no seu coração. Eu tenho certeza que se você tiver experiências reais com o Senhor, o seu nível de fé vai aumentar dia após dia. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Eu creio no poder da oração, e o poder da oração é muito mais poderoso que o poder da internet. Então, eu creio que essa oração vai chegar até você. Espírito Santo, eu sei, Senhor, que o mesmo ambiente que eu estou sentindo aqui pode ser transmitido através desse áudio, através desse vídeo. Espírito Santo, eu te peço, Pai, que esse tempo possa ser um tempo de despertamento, possa ser um tempo que o Senhor vai levar líderes a ser poderosos nas suas mãos. Espírito Santo, nós sabemos, Pai, muito da tua palavra. Nós sabemos, Pai, muitas pregações. Nós sabemos, Senhor, já ouvimos muito sobre o Senhor. Mas eu te peço, Pai, que não só saber, mas entender, e não só entender, mas viver, experimentar e degustar a tua presença, Senhor. Eu te peço que isso seja vivo e eficaz na vida desses líderes. Porque, Senhor, se alguém te vê, como assim viu Jeremias, como assim viu Isaías, no capítulo 6, quando ele leva os olhos para os céus e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e essa experiência mudou a vida de Isaías. Senhor, a experiência de Daniel na cova dos leões confirma a vida de integridade na tua presença. Senhor, eu sei que existem jovens aqui, eu sei que existem líderes aqui que precisam vivenciar um tempo diferente de milagre, um tempo diferente de provisão. Eu sei que existem jovens que precisam despertar e ampliar a sua visão com respeito a áreas espirituais. Eu sei, Senhor, que avivamentos vão acontecer, pessoas avivadas vão acontecer através da vida desses jovens. E é por isso que eu te peço, Pai, que todas as vezes que nós formos falar, nós não vamos falar simplesmente de um Jesus que estamos ouvindo, mas nós vamos falar de um Jesus que nós temos ouvido com os nossos ouvidos, que nós temos visto com os nossos olhos, que nós temos apalpado e confirmado no nosso coração. Obrigado, Senhor, por esses 20, 19, 50 líderes que estão ouvindo a tua mensagem, que estão sendo edificados nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, e fico muito feliz de falar com vocês, e estou à disposição, o que precisarem é só falar, tá bom? Melk, tá com você. Rafael, eu que agradeço, nós agradecemos sua participação, e você é bênção, querido. Eu queria fazer uma propaganda do pastor Rafael, ele tem um projeto chamado OneShop Missões, que são camisetas, sempre boné também, né, Rafa, ou não? Só camisetas estão trabalhando? Essa semana nós estamos fazendo um novo lançamento, tá vindo com tudo, acessório, chapéu, boné, tudo para voltar a missões, tá? Então a renda é revertida em missões, é isso, né? Toda a renda ela é revertida em missões, em projetos locais aqui em Goiânia e em projetos internacionais. OneShop Missões, é isso, né? É One Mission, que é a marca que chama. Escreve ali no chatzinho ali pra galera depois acompanhar você. Se colocar One Shop Mission não aparece lá, mas eu vou colocar One Mission. Tá bom? Tá bom, obrigado, Rafael. Micaela, você falou que o Ronaldo queria falar. Desculpa, Ronaldo. Eu vou abrir para você aqui, tá? Antes da gente encerrar. Me desculpe aí. Você tá online aí? Deixa eu ver aqui, tá? Bom, Ronaldo. Seu microfone, querido. Só desmutar aí. Tá mutado seu microfone. Deixa eu ver. Aí. Tá difícil. Tá difícil aqui. Aí. Oi, Melker. Pode falar, querido. Pode falar.
Graças e paz, tá? Graças e paz a todos. Obrigado pelo momento, obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto aí, tá? Tamo junto nessa aí, essa galera também pode contar comigo, tá bom? Obrigado, pastor Rafael, não consigo fazer nada em nome do nosso Deus. Queridos, eu queria agradecer, tá? Obrigado, Ronaldo. Eu queria agradecer a todos vocês. Sem fé, não é possível fazer nada em nome do nosso Deus. E realmente, nós... Amém, queridos. Eu queria agradecer a todos vocês, tá? Pela participação. Talvez a gente marque algumas outras lives aí, né? Pra gente estar junto, a gente não pode se reunir presencialmente, mas a gente vai estar mais junto agora, tá? Talvez essa plataforma tem um Zoom também, que o pessoal está usando. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês, os pastores que esteve presente aí, pastor Edinamar, acho que estava presente aí também, pastor Edgar, todos vocês, que Deus possa abençoar, tá? No grupo do Somos Um, qualquer dúvida, tá? A gente pode procurar a gente, querido, nas nossas redes sociais, Somos Um Vilhena, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu amo a pastora, tá aí, a Edinamar? Oi. Você ora para encerrar pra gente aí? A gente vai. Não, tá lá. Então, ora você então, Ru. Tá bom. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Prazer, pastor Rafael, pastora Janes, todos os irmãos que atenderam o nosso chamado. Deus abençoe vocês, tá bom? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade na tua presença. Te agradecemos por mais esse dia. E que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar, cada igreja aqui representada. Nós sabemos, Pai, que estamos num momento onde muitas pessoas estão sendo trabalhadas, muitas pessoas estão sendo provadas. E nós cremos, Pai, que nós vamos passar por essa prova dando glória a Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, por louvores que foram ministrados nessa noite, e que nas próximas reuniões nós possamos estar aqui para adorar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, e que o Senhor nos dê um resto de noite abençoado na tua presença. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém! Valeu, galera. Um abraço aí. Falou, galera. Deus abençoe vocês.